Fala pessoal, esse é o canal do Yuri e hoje eu vou falar sobre a reforma da Previdência, mas com destaque para o que muda para os professores da rede pública e para os professores da rede privada. Vamos lá! Bom pessoal, é importante lembrar que esse projeto de Bolsonaro da reforma da Previdência vem para ampliar as desigualdades sociais no nosso Brasil. A Constituição Federal assegura que o Estado brasileiro tem uma responsabilidade com as condições de vida, com a dignidade do brasileiro, do seu cidadão. E para isso criou um mecanismo chamado Seguridade Social. A Seguridade Social tem 3 pilares: a saúde pública, que é organizado pelo SUS, a assistência e a previdência social. E isso é um direito adquirido, um direito histórico, que faz com que a gente tenha o mínimo dos nossos direitos sociais. E faz também com que o Estado tenha responsabilidade quanto à nossa vida, já que a gente paga tributo, já que o Estado está aí para tentar melhorar a vida de todo mundo de uma forma mais igual. O problema é que para Bolsonaro isso não deve acontecer. Então o primeiro ataque à Seguridade Social se dá no campo da Previdência. Não é um projeto que vem para acabar com os privilégios, não é um projeto que vem preocupado com os gastos públicos, como a sua equipe, na figura do Paulo Guedes, muito fala. A verdade é que essa proposta de Bolsonaro ignora vários fatos. O primeiro, de que grandes empresas, inclusive bancos, devem cerca de 450 bilhões para a Previdência. Para quem não sabe, o nosso sistema de previdência, o nosso modelo de previdência social, ele é um modelo de repartição. Ele faz com que quem trabalha hoje possa sustentar aqueles que não estão trabalhando. E geração após geração isso se transforma num modelo sustentável. E ao mesmo tempo esse modelo ele é sustentado de 3 formas: pela contribuição dos trabalhadores, pela contribuição dos empregadores e também pela contribuição do Estado, que também coloca dinheiro, ou deveria colocar dinheiro, na Previdência Social para que esse modelo de gerações de repartição possa ser sustentável. O problema é que o Estado brasileiro tem investido cada vez menos na Previdência, está mais preocupado em pagar a dívida externa, em pagar juros dessa dívida para os bancos, e agora, numa subserviência, quer também desmontar essa própria Previdência, tacando o nosso sistema para um sistema de capitalização, que nada mais é do que pegar hoje o papel do Estado na nossa aposentadoria e repassar para o sistema financeiro. Você basicamente vai ser obrigado a depositar por conta própria todo mês o pouco de dinheiro que tiver para tentar garantir a sua aposentadoria no futuro, o que já é uma loucura em tempos de grande desemprego, de alta rotatividade, na qual ninguém consegue ficar um grande período contribuindo, um grande período recebendo salário para poder contribuir. Então é um grande pacote de maldades que na prática vai fazer com que os trabalhadores não consigam se aposentar e que os bancos, com a sua taxa de administração do que a gente vai pagar ali de aposentadoria, ganhem lucro com isso e tirem da gente qualquer perspectiva de uma vida mais tranquila, mais saudável, quando tivermos nossa força de trabalho aí cada vez menor, quando a gente tiver que se aposentar. Então é um problema geracional, é um projeto do Bolsonaro que faz um dever do Estado, um direito do cidadão, se transforme em moeda de troca para o sistema financeiro. Mas agora, vamos falar da situação dos professores. Hoje é constitucional o direito do professor ter uma aposentadoria especial. O que seria essa aposentadoria especial? Pela penosidade da atividade do professor. Isso a gente está falando da alta carga horária de trabalho, o professor que sai 6 horas da manhã, 5 horas da manhã de casa e volta meia-noite, 11 horas, se dividindo em várias escolas. Também pelas condições de trabalho, já que é um trabalho que lida com muita gente, é um trabalho que requer um preparo fora de sala de aula, na hora de montar o que você vai trabalhar com seus estudantes, na hora de se aperfeiçoar, na hora de estudar, na hora de corrigir prova. Existe todo um trabalho que amplia aí o tempo dedicado, tanto no preparo quanto na própria execução do seu serviço por parte dos professores. Então por isso se garantiu esse direito constitucional de falar: peraí, os professores vão ter um regime especial de aposentadoria baseado nisso. Mas infelizmente o Bolsonaro não reconhece
essa peculiaridade na atividade do professor. E o pior, isso também é uma forma de descredibilizar o papel do magistério, porque se um país quer dar certo, um país quer se desenvolver, a tarefa básica é a de valorizar o papel dos profissionais de educação, principalmente do professor. Então, por isso se criou esse regime especial para os professores da rede privada e da rede pública, que são distintos, mas a gente vai destrinchar um pouco melhor. Então, com esse modelo de aposentadoria especial, como funciona hoje para os professores, começando pela rede privada? O professor, para se aposentar hoje pela rede privada, ele não precisa ter idade mínima. O que ele precisa ter é um tempo mínimo de contribuição, que seriam 25 anos para as mulheres e 30 anos para os homens. E nos dois casos é preciso efetivo exercício nas funções do magistério, ou seja, trabalho de sala de aula ou coordenação pedagógica estão valendo. A questão toda é que com a reforma de Bolsonaro, o tempo mínimo de contribuição sobe para 30 anos, tanto para homem e quanto mulher. E se cria a necessidade de idade mínima, também de 60 anos para homem e para as mulheres. Ou seja, você vai ter até um período de transição para poder alterar o regime atual para esse novo regime proposto pelo projeto de Bolsonaro, mas no fim da linha, homem e mulher, para se aposentarem professores da rede privada, vão ter que ter 60 anos, além de 30 anos de contribuição. Na prática, para poder alcançar a aposentadoria integral, os professores e as professoras terão que trabalhar 40 anos. Isso se você levar em conta que muitos professores e professoras se formam ainda jovens, ali com seus 21, 22, 23 anos, você vai ter que colocar ainda mais 40 anos de trabalho depois de uma formação eterna, não só no período de graduação, mas também com todo o aperfeiçoamento que fazem ao longo da sua carreira, para poderem tentar aí se aposentar com um salário integral. Uma covardia que vai obrigar com que os professores fiquem mais tempo em sala de aula com as condições precárias que a gente sabe que já possuem tanto no setor privado, que é o caso que a gente está falando, como também no setor público. Isso tudo sem contar o efeito que virá após essa reforma da Previdência, caso aprovada. Os professores já são desvalorizados, os professores já possuem péssimos salários no Brasil, e com tudo isso, sem a perspectiva de se aposentar, é possível que as próximas gerações, jovens hoje, que pensam quais serão suas profissões, não queiram, estejam desestimulados a ocuparem cargos no magistério. Isso vai causar um prejuízo absurdo para a nossa educação e um pensamento de médio e longo prazo no qual a gente fica sem saber qual é o projeto que o Estado brasileiro, que a Presidência da República e que o nosso Congresso possuem para a área educacional no nosso país. Uma outra coisa que a gente tem que frisar bastante é a situação das mulheres. É direito delas também a aposentadoria diferenciada pelo simples fato de que as mulheres ainda são muito desvalorizadas nos mercados de trabalho. Isso é, salários menores, trabalhando mais, sofrendo discriminação, sofrendo o tempo todo opressão que prejudica a sua promoção dentro da carreira, entre grandes problemas que todo mundo sabe que já existem. Então, além disso tudo, existe também a jornada dupla, tripla e quádrupla que as mulheres fazem, já que numa sociedade machista e patriarcal, elas ficam ali obrigadas, muitas vezes, a trabalharem fora, como é dito, e ainda trabalharem dentro de casa, ali para os seus maridos, cuidando dos seus filhos, todo esse serviço doméstico. Um absurdo que não mudou ainda na nossa sociedade e que a Previdência deve reconhecer. Nesse projeto, isso acaba quando você iguala a idade de aposentadoria e o tempo de aposentadoria de contribuição para homens e para mulheres. Bom, quando a gente fala de professores da rede pública, a situação é um pouco mais complexa, já que vários municípios e vários estados possuem o seu regime próprio de previdência social, que por mais que também sejam regidos por leis federais, possuem também as suas particularidades de acordo com essa instância de trabalho do professor da rede pública. Mas, no geral, o projeto de Bolsonaro para essa nova Previdência Social, ele vai obrigar com que os municípios e os estados adaptem em 180 dias os seus regimes. E o que muda de forma genérica? Hoje, basicamente, os professores da rede pública já possuem a idade mínima para poderem se aposentar. Diferente do professor da rede privada, que a gente acabou de falar, que só precisa ter um tempo mínimo de contribuição. Na rede pública já funciona assim, ele tem um tempo mínimo de contribuição e também a idade mínima. A idade mínima hoje para o professor da rede pública se aposentar é de 55 anos para os homens e 50 anos para as mulheres. O tempo mínimo de contribuição é de 25 anos para as mulheres e 30 anos para os homens. Nessa reforma de Bolsonaro,
Ambos sobem a idade mínima para 60 anos e o tempo de contribuição para 30 anos. Novamente ignorando o fator gênero entre homem e mulher e também ampliando o tempo de contribuição e a idade mínima para que esses professores da rede pública possam se aposentar. Professores da rede pública geralmente são os que têm as piores condições de trabalho, a gente sabe disso. Além disso tudo, os professores também precisam demonstrar 10 anos de serviço público de carreira e 5 anos na última função que forem se aposentar. A reforma da Previdência é algo que vem para tirar direitos adquiridos da classe trabalhadora no Brasil e também para desconstitucionalizar esse debate. A proposta do governo Bolsonaro que é simplesmente tirar do âmbito da nossa Constituição para que eles sejam debatidos no Congresso, no futuro também, através de outros tipos de lei, como leis complementares, que são muito mais fáceis de tramitarem. Ou seja, qualquer outro desmonte que vier no futuro, com a desconstitucionalização da Seguridade Social, fica mais fácil para que eles peguem essas nossas garantias e entreguem para outros interesses, como os interesses do sistema financeiro. Para piorar, ele vem também junto desse sistema de capitalização, que é o sistema que já deu errado em vários países do mundo, como no Chile, no México. Pegando o Chile, 80% dos idosos aposentados recebem menos do que o salário mínimo daquele país. Então, quando você desconstitucionaliza direitos da Seguridade Social, da Previdência Social, e você transforma um sistema público, um sistema de repartição, num sistema de capitalização, você desmonta todo o direito que a classe trabalhadora pode ter. Logo, você acaba com a aposentadoria no Brasil na prática. E isso atinge em cheio os professores da rede pública e da rede privada. A gente vai continuar falando da reforma da Previdência. É um assunto complexo, é um assunto urgente. Então peço que vocês aí curtam o vídeo, sigam o nosso canal e acompanhem a gente nesse debate, lutando contra essa reforma covarde da Previdência de Jair Bolsonaro. Bolsonaro é frouxo com os bancos, é frouxo com o sistema financeiro e agora quer apertar a corda no pescoço dos trabalhadores e das trabalhadoras. E a gente não pode aceitar isso. Se depender de Bolsonaro, nenhum brasileiro se aposenta. Muito menos se forem professores, muito menos se forem mulheres professoras.